Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso papo sobre vendas? Porque é uma coisa que eu amo falar e é conversa para mais de quilômetro falar sobre vendas. Vou falar para vocês que o Pedro está vendendo trufas. Pedro, para quem não sabe, é o meu filhotinho mais velho, ele tem 6 anos hoje. E eles estavam aprendendo sobre o sistema monetário lá na escola dele. E aí ele virou pra mim e perguntando como era, o que era o sistema monetário, e eu explicando que é o dinheiro, é o que rege tudo, é o vender, é o comprar, gente, é o que ele precisa todos os dias, né? A gente mexe com dinheiro todos os dias, todo mundo mexe, né? Mesmo que você fale, eu não recebo todos os dias, eu não vendo uma coisa todos os dias. Mas se você está trabalhando, você mexe com dinheiro todos os dias, porque você está vendendo ali suas horas, o seu tempo, e vai receber algum dia, você vai receber, seja no quinto dia útil, seja no final do mês, você vai receber por aqueles dias, aquelas horas, aqueles momentos trabalhados. Então, voltando ao assunto inicial do Pedro. E aí, gente, o Pedro pegou e falou assim pra mim que queria fazer uma coisa que ele mexesse com o sistema monetário. Falei, uai, filho, você quer vender alguma coisa? Mãe, quero. Será que eu sou bom de vender? Falei, filho, a gente só vai descobrir tentando, porque ninguém descobre se é bom de vender deitado numa cama. E aí ele pegou sem vender nada, né? Aí ele falou assim, então eu quero. Aí o que você quer vender? Você pensou em alguma coisa? Não, eu quero vender uma coisa que as pessoas gostam de comprar. Falei, tá, o que seria uma coisa que as pessoas gostam de comprar? Aí ele, eu não sei. Será que um bombom de chocolate seria legal? Falei assim, aí eu lembrei, gente, só botando no meio do assunto, quando eu era pequena, que minha mãe fazia faculdade, minha mãe é pedagoga, ela é formada em pedagogia, ela não exerce hoje, mas ela é formada. Eu lembro direitinho da minha mãe, ela trabalhava durante o dia, chegava à noite, ela fazia trufas todos os dias, e ela levava para a escola onde ela trabalhava, e durante o final de semana, que eram os dias que ela tinha aula na sexta, no sábado e no domingo, ela levava para a faculdade. E o que eu via? Que eu sempre ia com a minha mãe para as aulas, que meu pai trabalhava, né, nos sábados, e aí eu sempre ia com ela. E o que eu via? Que ela não levantava da carteira para vender as trufas, ela tirava ali a vasilhinha dela da mochila e fervia de mulher em cima dela comprando trufas. Não só mulheres. Mulher eu falo porque a maioria das salas, das turmas eram de mulheres. Gente, vinha todo mundo, de todas as turmas, de todas as salas, não era da sala dela só. E como a gente não tinha uma condição financeira, vamos colocar como a gente tem hoje, ou não tinha uma condição financeira boa, mesmo que a faculdade dela era gratuita, porque ela é formada pela UEG, ela precisava gastar com combustível para ir, ela precisava gastar com caderno, com material para trabalho, ela precisava gastar com xerox, porque quem fez faculdade aí sabe quantas xerox a gente tira. E, gente, ela pagou isso tudo durante os 4 anos de faculdade dela com o dinheiro das trufas. E você fala assim, não pode. É só uma trufa. Gente, é só uma trufa? Mas é uma coisa que eu disse no vídeo anterior. Seja excelente na sua entrega. Seja excelente na sua entrega. Entregue algo que a pessoa goste. Entregue algo que ela vai gostar, que ela vai querer de novo. Porque se é uma coisa que você vende uma vez e a pessoa não quer de novo, dá uma olhada. Ou você vendeu não tão bem vendido, ou aquilo ali não é uma coisa tão interessante que as pessoas queriam comprar de novo, ou procure entender o que tem ali por trás, que alguma coisa tem. Porque pessoas, gente, o ser humano, ele ama comprar. E aí, gente, eu fui conversando com o Pedro sobre o que ele ia querer vender, né? E me veio na cabeça as trufas de chocolate. E aí ele falou assim, pode ser os bombons, porque meu pai gosta de bombons. Ele falou desse jeito, gente. Outro assunto, o tanto que nós pais somos espelhos. Porque ele virou e falou assim, o meu pai gosta de bombom, né, mamãe? Eu falei, gosta, é verdade. E então é uma coisa que todas as pessoas vão gostar. Vamos experimentar? Eu falei, vamos. Gente,
sem mentira, sem aumentar. Na primeira semana, o Pedro vendeu 180 trufas, que eu tava fazendo as contas essa semana agora, no final de semana. Gente, ele vendeu 180. Pra onde que ele tá levando essas trufas? Pra escola de inglês, pra escola onde ele estuda. Ele não está vendendo dentro da escola, mas ele manda mensagem para as professoras dele pelo meu celular, pelo meu WhatsApp, vendendo, oferecendo e fala assim, ó, pode encomendar, tá bom? Eu levo. Ele tá levando as encomendinhas dele. E nesse final de semana passada agora, ele levou pra igreja. Mamãe, eu posso vender? Eu pode. Fora da igreja, você pode, fora do templo. Porque a gente sempre ensina que ele precisa respeitar a igreja, precisa respeitar o templo. Do lado de fora, não durante as pregações, durante o culto. Sempre antes ou depois. Porque a gente precisa respeitar onde a gente está, né? E aí, gente, esse menino levou. Gente, eu fiz 100 trufas no domingo. 100. Na igreja, no domingo, ele vendeu 60 trufas. Gente, uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos. E aí, o que ele tá fazendo com o dinheiro? O Pix, que o pessoal já passa, já é pra conta dele. E aí eu falei, e aí, filho, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou deixar pro meu pai tomar conta, porque meu pai entende do dinheiro desse jeito, gente. Aí eu falei assim, vamos comprar umas ações? E o que isso faz? Eu falei, isso rende mais. Talvez, se você continuar assim, vendendo suas coisinhas, colocando seu dinheirinho lá na sua continha, comprando ação, quando você tiver a minha idade, talvez você já esteja aposentado com as suas ações. O que é aposentado que eu falo pra ele? É vivendo de rentabilidade de ação ou de outra coisa que ele possa vir a comprar. E às vezes a gente pensa assim, ó, é trabalho infantil. Gente, pelo amor de Deus, não é. Não é. Isso a gente está ensinando para ele sobre a questão financeira. A gente está educando ele financeiramente falando. Por quê? O financeiro, gente, a gente trata com o financeiro todos os dias, a gente ser humano, é tudo. É na compra de uma roupa, é na venda de alguma coisa, é o nosso trabalho, é trabalhar durante os dias, todos os dias que a gente trabalha. Então, a gente precisa educar nossas crianças, nossos filhos financeiramente, para que quando eles tenham nossa idade, para que quando eles sejam adultos, eles saibam como ganhar o dinheiro deles, o que fazer com o dinheiro deles, como fazer e quando fazer. E por que eu falo isso? Porque eu aprendi desde sempre a vender, só porque eu não sabia usar o meu dinheiro, não sabia me controlar. Eu vi uma coisa que eu queria comprar, então na minha cabeça eu precisava, necessitava, eu ir lá e comprar. E aí teve um dia que, depois de casada, gente, eu me vi numa situação de ter 1 milhão de coisas, não tinha dinheiro na conta e só gastava com coisas supérfluas. E aí quando eu precisava de alguma coisa, de dinheiro, assim, rápido, vivo, eu precisava pedir emprestado pro meu marido, pedir pro meu marido, né? Falar, Marcelo. E aí o Marcelo um dia falou, bem, você ganha o mesmo tanto que eu, junta o seu dinheiro, pra que você compra tanta coisa sem necessidade? E aí, gente, parei de compra sem necessidade. Não se esqueça que a compra com consciência, ela deve ser feita. E eu vi que, gente, melhorou 100%. E vi a necessidade no Pedro da gente ensinar pra ele realmente que dinheiro não cai da árvore. Dinheiro não é só virar e falar assim, pai, me dá dinheiro, mano, dá dinheiro. Isso não é. Ele precisa trabalhar, ele precisa fazer alguma coisa para ganhar o dinheirinho dele. E outra coisa muito importante, gente, vocês não estão entendendo a quantidade, assim, ó. Teve algumas pessoas que me mandaram mensagem no direct, no WhatsApp, perguntando se a gente estava com algum problema financeiro. Gente, esclarecendo, não estamos com nenhum problema financeiro, graças ao nosso Senhor bom Deus. Porque hoje em dia é muito comum e a gente realmente está só ensinando para o Pedro que vender uma arte, vender a essência, vender edifica, o trabalho edifica, o homem dignifica.
E a gente está ensinando a ele sobre conversar com as pessoas, porque o Pedro nunca foi muito de ter essa amizade assim, com pessoas. Ele é mais reservado, ele gosta de alguém, ele gosta, ponto e pronto, ele conversa com aquela pessoa ali, pronto. Então, a gente está colocando nele, desenvolvendo nele habilidades de venda, habilidades cognitivas, porque a criança aprende a devolver o troco, a criança aprende a fazer mais contas, melhores, aperfeiçoando, a criança aprende a dizer obrigado, não que ele não saiba, mas assim, eu sempre explico para ele, filho, sempre que alguém comprar que seja uma trufinha, você vai dizer obrigado, quando precisar, viu, tô aqui. E eu falei pra ele, quando a pessoa falar assim, não, hoje não, eu não tô comendo doce, hoje eu não quero, olha pra pessoa e fala, obrigado, quando você estiver, me procura, manda uma mensagem pra mamãe que ela vai separar alguma coisa pra você, vai deixar eu falar com você pra vender. Gente, é muito importante isso. A gente tem percebido que de uma semana pra cá, que foi quando ele começou, ele desenvolveu demais a habilidade com vendas, porque, gente, ele tem o dom do empreendedorismo, ele tem o dom da venda, acredita em mim. E aquele prazer de pegar o dinheiro e falar assim, ó, é meu. Então eu não tô pegando dinheiro pra mim, Marcelo, realmente a gente não tá passando por nenhum problema, nenhuma dificuldade. E se a gente tivesse, eu não teria problema algum de vir aqui e falar, gente, eu tô vendendo trufo porque nós estamos precisando. Nunca tive preguiça, nunca tive vergonha de vender. É uma coisa que eu tenho enraizado. E, gente, tem sido muito bom. Então, quem tiver a oportunidade de botar o filho para vender, ensinar sobre venda, e tá sempre perto, sempre auxiliando. Cada vendinha que ele faz, ou eu tô perto, ou o Marcelo tá perto, ou eu tô acompanhando no celular. Porque, gente, ele é apenas uma criança de 6 anos. Mas a habilidade dele com vendas é extraordinária. Então o dinheirinho tá ficando todo pra ele, tá ficando na conta dele. Eu comprei os chocolates, as coisas pra fazer os recheios. Falei pra ele, ó, primeiro a mamãe vai comprar e vai te dar. A partir da segunda vez que a mamãe comprar, você vai pagar. Porque você precisa entender que não é só vender e só ter lucro. Você precisa entender que é o comprar para fazer, para vender, para depois, só depois ter lucro. Então, gente, nossa, se eu posso falar uma coisa para vocês, uma dica, orientem os filhos de vocês sobre a vida financeira, sobre a finança. Gente, o financeiro manda demais. Então, já ensine agora, desde pequenos, desde novos, para que quando eles forem maiores, mais velhos, eles já tenham uma mente muito mais evoluída do que a gente teve quando a gente era pequeno. Tá bom? Então, um grande beijo, um ótimo dia e até o próximo vídeo no canal.